Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o uso dos 4 porquês. Talvez você já tenha tido uma aula sobre este assunto, mas é sempre bom trazer à memória e verificar se você de fato aprendeu e se você não aprendeu, a oportunidade é esta. Talvez você se pergunte, mas para que esse tanto de porquês? Cada um tem a sua função, não é erro gramatical e não fique assim achando que um só daria conta de tudo. Você vai observar que até mesmo na pronúncia há diferença. Então, se liga aí na aula e presta bastante atenção para você aprender e não errar mais. Já de cara, eu vou trazer aqui um resumão para você entender mais ou menos sobre o que a gente vai falar durante a aula. Então, são 4 porquês. Os 2 porquês separados são para perguntas, então você já elimina 2. Então, dos 2 porquês separados, pergunta. O porquê junto, sem acento, é a mesma coisa que pois. E o porquê junto com acento, ele é um substantivo, é um nome, e ele vai vir sempre acompanhado de um determinante. Você não sabe o que é determinante? Fica aí que a gente vai ver no decorrer da aula. Vamos com calma, tá bom? Então vamos lá. São 4 porquês. Um porquê separado e sem acento, um porquê separado com acento, um porquê junto sem acento e um porquê junto com acento. A gente vai entender cada um. Vamos lá para o primeiro porquê. Não tem uma ordem certa, não. A ordem que eu coloquei aqui foi essa. Porquê separado e sem acento. Então, como eu falei, você já vai lembrar o seguinte: se é porquê separado, então já sabe que ele vai estar em ocasiões de questionamento, de pergunta. Então, neste caso aqui, o porquê separado e sem acento, ele é usado para perguntas diretas ou indiretas. Como assim, Pro? Vamos ver aqui o exemplo. Por que você não fez a avaliação? Perceba a entonação, ele já vem com um tom de questionamento, de pergunta. Por que você não fez a avaliação? O próximo exemplo. Não sei por que você não compreendeu. Nós temos aí 2 situações de questionamento. O primeiro é um questionamento direto, uma pergunta direta. E o segundo exemplo é uma pergunta indireta. Observe que nem tem aqui o sinal de interrogação, o ponto de interrogação. Ou então, o porquê separado sem acento, ele pode equivaler a por isto. Então, estamos ansiosos porque estamos sem aula. Então, esse porquê aqui, nesta frase, ele não está trazendo um questionamento, mas ele equivale a por isto. Estamos ansiosos por isto. Isto que? Porque estamos sem aula. Então, porquê separado sem acento, perguntas diretas ou indiretas e equivale também a por isto. Porquê separado e com acento. Lembra bem, se é separado, também vem em ocasiões de questionamento, de pergunta. Então, ele é usado em finais de pergunta. Um exemplo aqui, você não fez avaliação por quê? Então, gente, é o seguinte, sempre que você for fazer um questionamento e esse questionamento for para o final da frase, ele vai vir separado e ele vai ter um acentinho ali, tá? Outro exemplo, parou por quê? Ou então, ele vem antes de uma pausa e, consequentemente, com uma pontuação. Eu não sei por quê, mas a verdade é que eles se separaram. Então, observe aqui, ó, onde tem uma vírgula. Então, foi aqui uma pausa e teve uma pontuação. Quando isso acontecer, você vai ter que colocar o porquê separado e com acento. Observe, quando a pessoa diz assim, eu não sei porquê, é como se ela estivesse fazendo um questionamento
só que de forma indireta. A outra frase, se ele mentiu, eu queria saber por quê. Aqui ele vem no final, né? O exemplo de cima. Então, ele vem com o acento e ele vem separado. Quero saber por quê. Aí vem aqui o sinalzinho, o sinal de pontuação, né? A vírgula, onde e quando. Então, retomando aí, ele é usado no final de perguntas e ele é usado antes de pausa, com uma pontuação, antes de uma pontuação. Por que junto sem acento? É a mesma coisa que pois, é uma conjunção explicativa. Então, esse é o mais simples, é o mais fácil. Ele não foi porque estava doente. Observe que a entonação é diferente. Eu já não mais entono a minha voz para fazer uma pergunta. É uma resposta. Ele não foi porque estava doente. Se fosse num tom de pergunta, eu teria que ler assim: ele não foi porque estava doente? Então a frase ficaria completamente errada. Isso comprova que a palavrinha, ela não é igual em tudo, na escrita e na leitura. Daí a necessidade de cada um ser usado no momento correto. Não é em vão o uso dos 4 porquês. O segundo exemplo, ela não fez a avaliação porque estava sem internet. Eu estou justificando, eu estou respondendo. O próximo, porque junto e com acento. Se tá junto, eu já sei que não é pergunta. Esse aqui, com acento, ele exerce a função de um substantivo, ou seja, ele é um nome e ele vai vir sempre com determinante. Então, você vai observar quando vier uma palavrinha antes. Eu coloquei aqui em destaque os determinantes das frases. Observe. Quero saber o porquê de sua ausência. É como se esse porquê equivalesse à palavra motivo. Então, próximo exemplo. Lá vem você com seus porquês. Então, se eu fosse trocar por motivo, lá vem você com seus motivos. A Pro tem um porquê para tudo. Se fosse para trocar, caberia perfeitamente. A Pro tem um motivo para tudo. É claro que o uso do porquê fica muito mais completo. Eu estou usando essa troca aqui só para que você possa entender. Ninguém entendeu aquele porquê. Resumindo, porquê separado para perguntas diretas ou indiretas. Porquê separado e com acento é usado em perguntas também, só que no final de frases ou antes de pausa, e lembra que vem antes de uma pontuação. Porque junto, sem acento, é a mesma coisa que pois, ele é usado para justificar, para dar respostas. E o porquê junto com acento, ele é um nome e ele vem antecedido, antes dele vem sempre um determinante. Pode ser um artigo, numeral, pode ser um pronome, enfim. E agora você vai treinar aquilo que você aprendeu. Vou deixar uma atividade aqui embaixo, você vai registrar em seu caderno, responder com atenção, não responda de forma aleatória, seja honesto com você mesmo e verifique se de fato você aprendeu, tá certo? Isso é tudo, pessoal. Avalie aí a aula. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e depois a Pro vai voltar trazendo a correção da atividade. Um cheiro da Prolíris.